Olá! O nosso entrevistado da semana é jornalista, palestrante, consultor, conselheiro familiar e também atua na área da comunicação, rádio e TV há mais de 2 décadas. Estou falando de Edeli Tapia, que brevemente irá estrear um programa aqui na casa sobre família. Tudo bem, Edeli? Tudo bem, Soraya. Ansioso aí por essa estreia, viu? Que bom. Mas ainda tem essa ansiedade? Já é macaco velho, já está na área do tempo, ainda tem esse friozinho na barriga? Tem, graças a Deus tem, né? Que a gente nunca perca isso, né? Porque é muito bom, muito gostoso. E um desafio novo, né? Uma missão nova aí, vir para a TV para falar agora, né? De um assunto que eu gosto tanto, que é a família. Tá certo. O que você começou a fazer primeiro, Edeli? Rádio ou televisão? Comecei com rádio, né? Comecei com rádio, operador de rádio, lá em 83. Que idade você tinha? Tinha 13 anos. Era tinha menino. 13, menino. E aí me apaixonei pelo rádio, pela comunicação, e logo depois já estava conversando, comunicando. E aí não parou mais, né? Já estamos aí. Uma bola de neve. Isso aqui em Cascavel ou de onde você é? Alto Piquiri. Alto Piquiri. Eu sou ali daquela região de Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Alto Piquiri. E aí de Alto Piquiri para Cascavel, direto para cá, né? Sempre aqui. Perfeito. Você escreveu um livro também, né, Edeli? Conta pra gente como é que surgiu esse projeto literário? Esse projeto surgiu por conta do projeto Família e Companhia Limitada. Então, por conta desse trabalho com família, surgiu a possibilidade de no rádio fazer uma coluna tratando disso ali todos os dias, 2, 3 minutos. E esses artigos, esses comentários, né, acabaram sendo selecionados ali e organizados e acabaram em parar dentro de um livro que tenta juntar um pouquinho dessa história de família, dessa necessidade de se cuidar da família com as necessidades do mercado de trabalho, com as necessidades do mundo corporativo, né? Família e Companhia Limitada tem muito a ver com isso, essa coisa da sociedade entender que é preciso cuidar da família, porque a família é a base. E quando a família não está bem, está tudo correndo um grande risco. Você está falando, eu estou lembrando, tem uma pesquisa essa semana, estava vendo lá no Valor Econômico até, que os Estados Unidos têm um prejuízo de quase 500 milhões de dólares, as empresas têm, né, americanas, porque o colaborador não vai bem no trabalho em função de depressão, de tristeza, de frustrações no âmbito familiar. E você está tratando disso há algum tempo, na verdade, né? Verdade. Eu trabalho com família vem já há uns 18 anos, trabalhando com famílias, fazendo um atendimento a famílias, entrando em muitas casas, realizando formação de pessoas, de agentes que trabalham com famílias em situação especial, com situação difícil, e também colocando a mão na massa, também trabalhando com essas famílias. Então isso acabou até despertando em mim uma obrigação, Soraya, é uma necessidade. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar falando disso, porque há um grito de socorro aí na base. Essa base não está bem, essa família não está legal e está pedindo socorro, está pedindo realmente que alguém olhe para ela e que alguém ofereça para ela as ferramentas necessárias para que ela se organize, para que ela se estruture. Então, a gente olha para o mercado de trabalho, por exemplo, com as palestras, eu estou atendendo muito aí o pessoal da construção civil, por exemplo. É uma dificuldade a construção civil, você conseguir entender quem é que está em condições de subir no andaime de manhã ou não. Porque você não sabe como é que foi a noite desse cidadão, né? Como é que foi com relação à bebida, com relação a brigas em família, ou um filho que não chega, ou que está aprontando, ou que você tem que buscar na delegacia de madrugada. E é esse cara que vem para o mercado de trabalho no dia seguinte. E tem que estar motivado, e tem que estar atento, e tem que estar lembrando das regras de segurança, tem que ser produtivo, porque senão daqui a pouco ele perde esse trabalho e complica ainda mais a situação familiar. Então as coisas estão interligadas, né? E graças a Deus está havendo um despertar. Isso que eu ia te perguntar, né? Os empresários, então, estão percebendo isso, estão procurando esse tipo de consultoria? Estão procurando e procuram bastante. A semana que vem eu estou numa série de palestras dentro de uma grande cooperativa aqui da região, que olha para essa necessidade e percebe que não adianta levar lá um grande motivador, um grande palestrante que vá lá fazer um trabalho de motivação, porque ao final da palestra de motivação, esse cara vai para casa e ao chegar em casa ele se depara com toda a situação que ele tem lá e no outro dia volta vazio, né? Volta triste ou pior ainda. Sempre sabe ou tem os mecanismos corretos para aplicar aquilo que ouviu, né? Quer dizer, tem que ter uma estratégia para cada perfil de pessoa, né? Exato. É quase uma digital, né? É diferente, nós somos diferentes, né?
Como é que a religião influenciou a sua vida, Ideli, a ponto de definir sua linha de atuação? Você disse que tem esse chamado, que sente que essa é a sua missão, né? Junto a aconselhamentos de famílias e casais, né? Como é que surgiu essa questão da religião? Você vem de uma família católica, isso aconteceu em um outro momento. Como que é a religião na tua vida? Eu em 97, na verdade, eu comecei a atuar mais dentro da Igreja Católica, comecei a trabalhar mais com famílias, por conta de um retiro. Me levaram para um encontro de um final de semana, de quinta a domingo, e lá eu entendi que tinha uma série de coisas para se colocar no lugar, né? E a partir de então comecei a participar mais e comecei a até me oferecer para ajudar, para trabalhar. Foi aí que se soma essa coisa de comunicação, né? Essa coisa de ser o comunicador, de ter ali no DNA comunicar, eu gosto muito disso. Isso te coloca à frente, quer ou não? E então a gente foi para as palestras, para atender esses retiros, esses encontros de finais de semana, tentando ajudar outras pessoas. Mas o mais forte de tudo isso foi um período em que eu fiquei, de 2 anos que eu fiquei morando em Campinas. Eu fui para Campinas para fazer pouca gente sabe disso, vou te contar aqui. Eu fui para fazer uma vivência, uma experiência dentro de uma fraternidade franciscana. São irmãos religiosos franciscanos que cuidam de moradores de rua, ainda realizam esse trabalho, tem casas pelo país todo. E eu fui para lá e fiquei 2 anos morando com eles. Na verdade, foi isso? Morando, foi em 99, 2000. E deixei o rádio, deixei o que eu estava fazendo de trabalho e fui lá só para fazer isso. Então eu fiquei morando. E eles não têm uma casa, não têm uma sede, tudo que eles fazem é na rua, né? Então eu fui morar na rua, fiquei 2 anos morando na rua. É mesmo? Junto com os moradores de rua, os irmãos de rua, né? Chamados lá. Então, Campinas é uma cidade violenta, né? Uma cidade que tem toda essa conturbação urbana. Lá o trabalho era dormir embaixo do viaduto junto com eles, dividir uma marmita na calçada, tentar ser amigo, tentar ser da confiança para conseguir resgatar, para conseguir tirar da rua. Então foi uma faculdade de rua, né? Porque você sentiu na pele, você começa a conversar com as pessoas e encontra aquele cidadão na rua e descobre que ali tem um empresário que foi abandonado, um marido que foi traído, um filho que acabou caindo no mundo das drogas, e daqui a pouco se perdeu e ninguém mais prestou atenção, e esse cara acabou sendo esquecido, acabou caído aí na sarjeta, né? Quando eles começaram a morrer, porque eu fiquei 1 ano numa casa que só acolhia, e fiquei um segundo ano, eu fiquei numa casa onde eles já estavam bem debilitados, câncer, AIDS, por conta daquela vida que eles levavam, chegando num estágio que não havia mais como voltar para a rua, então eles ficavam em camas, né, em enfermarias. E lá eu acompanhei o final de alguns, né, 5 eu acabei perdendo ali desses irmãos, desse trabalho. E foi quando eu disse para o coordenador da casa, ele falou, para mim não vai dar, né? Eu estou aqui rezando, aqui cuidando, e os caras estão morrendo, então não dá. E ele disse, olha, é o que você tem para fazer aqui, né? Segurar na mão, a última hora dele aqui, ele tem alguém do lado para acompanhar ele, porque esse cara não tem ninguém. E aí eu senti que tinha que fazer algo mais, eu tinha que agir na vida dessas pessoas um pouco antes, né? Por isso que eu... trabalho de prevenção. Aí eu voltei aqui para a região, a gente montou uma comunidade terapêutica, vamos trabalhar com dependência química. Foram 7 anos dentro de comunidade terapêutica, trabalhando com dependentes químicos. É um desastre, né? É uma frustração você trabalhar com dependentes químicos, porque o número de recuperação é mínimo, né? Você atende lá, de cada 10 que entram numa comunidade terapêutica, 1 termina o tratamento, de cada 10 que termina o tratamento, 1 não tem recaída. É muita coisa grande contra. Contra. A droga é muito forte, e falta base, falta estrutura, então não adianta você ficar 9 meses com o menino dentro de uma comunidade terapêutica. Ele sai, não encontra nada lá fora, não tem ninguém esperando, não tem casa, não tem pai, não tem mãe, não tem uma estrutura, e esse cara acaba se perdendo novamente. Então, depois desse tempo com recuperação terapêutica, eu disse, olha, vamos para a base. Então, vamos começar a pensar um trabalho, a estruturar um trabalho que cuide da família, para que as pessoas não vão para as drogas, para que as pessoas não acabem na rua. Então, cuidar daquilo do início, da fonte de tudo, né? Do bem e do mal, aquilo que tem de bom e de mal na sociedade aí. Passa por uma família, nasceu de uma família, passou por uma barriga, né? Não tem como a gente negar isso. Então, cuidar dessa base. Foi por isso que surgiu todo esse projeto, toda essa livro, rádio,
E agora a TV, né? É uma oportunidade de poder falar disso tudo, discutir esse assunto, levar esse assunto para a sala das pessoas, fazer com que... Quanto resgate, né? Quanta coisa boa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, tem muita história para ele contar agora, até eu estou surpreendida aqui, porque realmente não sabia dessa passagem dele nas ruas, imagina, né? A gente quer fazer tanta coisa, né? Mas quem é que consegue arregaçar ou tem essa coragem de arregaçar as mangas e ir a campo mesmo? Daqui a pouquinho você confere mais a entrevista da semana com a Ideli Tapia. Até já! A lição mais importante que aprendemos ao longo destes 26 anos é que se queremos ter uma vida diferente, é preciso manter a disciplina sempre. Tudo começa com a ousadia, mas só dá certo se você for fiel aos seus princípios e ao seu coração. Há casos de superação por toda parte. Observe, analise, aprenda, mantenha a motivação, pensando sempre no futuro. Em nossa existência, tudo exige esforço e dedicação, mas tenha cuidado. Por mais estressantes que os dias sejam, não descuide de sua saúde. Valorize a vida, como nós valorizamos a sua. Gastroclínica Cascavel, 26 anos. Humanização e tecnologia mais perto de você. Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Muito bem, você está acompanhando a entrevista da semana com o jornalista Ideli Tapia, que vai estrear o Família e Companhia aqui no Canal 18 em breve. Ele estava falando aqui a respeito do programa novo, né, que é o que a gente acabou de falar. Ele vai ter os mesmos moldes da coluna que você tem hoje na CBN, que fala de família, de valores, de princípios. Como é que vai ser esse programa, Ideli? Olha, a gente está querendo mostrar o lado bom de tudo isso, né? Mostrar, a gente fala de dependentes químicos, a gente fala de morador de rua, a gente fala das coisas ruins de família, mas tem uma coisa muito interessante, Soraya, que eu acho que precisa ser destacada e a TV vai ajudar com isso. É mostrar que tem muita gente aí empenhada, muita gente fazendo muito, muita gente trabalhando e trabalhando sério, para que isso tudo receba atenção devida, né? Empresários, gente que dedica a vida, que sabe, que é voluntário, de forma totalmente gratuita e anônima, realiza algum tipo de trabalho para beneficiar essa estrutura família. Então a ideia é mostrar essas experiências boas, a ideia é mostrar essas pessoas que estão realizando alguma coisa, e eu tenho certeza que com essas histórias, com essas experiências, a gente consegue despertar mais, essa corrente do bem aumenta, né? Então o programa vai ser isso, a gente vai abordar um assunto, tema aí para cada programa, e nós teremos aqui alguns convidados bem interessantes, gente muito boa, que está aqui em Cascavel, que está aqui na nossa região, e que estarão aqui falando um pouquinho sobre o que fazem e das experiências que tiveram, né, nesse trabalho com família. Que bom, já estou curiosa aqui, só para estar acompanhando nos bastidores, todo o desenrolar aí do programa Família e Companhia. Tenho certeza que você em casa também vai aproveitar muito, e quem sabe você não é o próximo voluntário aí, que o Ideli está comentando, né? Tanta gente precisa de ajuda, né? Assim, sempre vai precisar de alguém para ajudar. Ideli, você entrevistou em março desse ano o procurador da República, Guilherme Shelby, e teve uma repercussão muito grande essa entrevista, muito grande mesmo, talvez porque a sociedade questiona hoje a liberalidade, o exercício demasiado na concepção de muitas pessoas da liberdade na educação e na própria família, né? Os pais estão um pouco perdidos também, você comentou aí dos moradores de rua, da questão da dependência química, mas as famílias de classe média e alta também têm problemas muito grandes dentro de seus lares, né? E que tem revelado jovens hoje que são um pouco perdidos, né? Não sabem lidar com decisões, com fracassos. Como você analisa a interferência ou ação conjunta
do governo, escola e família em assuntos como sexualidade e religião? Esse é um assunto bastante polêmico, né? Você falou que teve uma repercussão em entrevista, é justamente por isso. O tema é polêmico, assusta, e eu acho que o grande susto talvez seja porque a gente olha para essa situação de uma forma contrária do que deveria olhar. A gente está sempre olhando assim, o que o Estado está fazendo pela família, o que o Estado não está fazendo pela família, e as cobranças ao Estado, as cobranças ao governo com relação a isso. Mas a gente tem que olhar de uma forma diferente isso, tipo, num outro ângulo, né? A gente tem que começar a pensar que tipo de frutos a família está oferecendo para o Estado, que tipo de frutos a família está oferecendo hoje para a sociedade. Quando a gente olha isso, quando a gente começa a perceber que existe muita coisa ruim saindo da família, que deveria ser uma coisa boa, a gente começa a pensar, olha, a gente tem que sim se preocupar com isso, a gente tem que sim cuidar, porque quando a gente vê campanhas de trânsito, por exemplo, vamos falar de trânsito, Cascavel é uma loucura, trânsito, mortes no trânsito, conscientização, vamos parar de parar em cima da faixa de pedestre, estacionamento ali equivocado, errado, irregular, e a gente olha, tem alguém mal educado nessa ação, né? Tem alguém ali furando uma fila, tem alguém ali ultrapassando, tem alguém bêbado ao volante. Isso é questão de educação, isso é base, isso é casa, isso é berço. Veio de algum lugar. Exatamente, ou não teve isso em casa, essa casa não teve lá uma organização, uma disciplina para colocar essa pessoa no lugar que ela deveria estar, né? A segurança pública, escolas. Nós temos um ranking de reclamações de professores que são agredidos por alunos, e o país está no topo desse ranking. Os professores brasileiros são os que mais apanham de alunos no mundo inteiro. Isso é um dado vergonhoso. O que acontece com uma criança que bate num professor, né? Quando é que se perdeu essa autoridade, essa referência de autoridade? Que tipo de aluno a gente está oferecendo para a escola? Existe um problema em casa. Então a gente tem que começar a olhar para isso e perceber que há uma necessidade de se correr atrás disso, de se fazer isso, porque o Estado, ele não tem só a obrigação de cuidar da família, de oferecer as ferramentas necessárias, mas ele tem a missão, o dever de fazer isso, porque ele é o grande prejudicado, a sociedade toda é prejudicada. Eu olho para os planos de governo e fico desesperado, porque pouco se fala de família, pouco se fala de base. O máximo que se consegue é algumas medidas paliativas, algumas coisas assim. A curto prazo, não se pensa a médio e longo prazo, não se pensa, porque cuidar de família não dá para inaugurar, não dá para tirar foto junto, não dá dinheiro. E a gente cuidando da família não é tão complicado assim. A gente motivando a família, a gente fazendo com que a família faça os seus ajustes, autoajustes, porque não dá para ir lá interferir. Mas dentro de cada família existe a solução para aqueles problemas, basta que a gente desperte isso. Quando eu estou indo fazer palestras aí nas empresas, nas cooperativas, nas prefeituras, a ideia é justamente essa, não dá para o patrão interferir na vida do funcionário, não dá para ele obrigar ele a ter uma determinada conduta fora do ambiente de trabalho. O compromisso é até às 6 da tarde. Mas se você oferecer as ferramentas adequadas, ele vai para casa e faz os ajustes necessários, ele ajusta essa casa, ele arruma essa casa e essa casa começa a dar frutos melhores para a sociedade. Então é justamente isso. Existe uma preocupação sim com o governo, porque além de não dar as ferramentas, além de não proporcionar que isso ocorra, ainda atrapalha, né? Não ajuda e ainda atrapalha. Então esse é um grande problema. A gente olha para as leis que estão aí em tramitação no Congresso Nacional, há uma necessidade de um Miguel Najib, de um Guilherme Shelby, de uma Damares Alves, de tanta gente que eu vejo lá trabalhando dentro do Congresso Nacional, filtrar aquilo tudo e tirar um monte de leis e um monte de coisas que querem aprovar e criar no país contra a família, né? Atiram no pé, fazem com que leis passem de uma forma que venham atrapalhar mais tarde essa nação. Então não dá para entender muito bem isso, mas quando a gente percebe, quando você viu na entrevista, até quem não assistiu, assista, a gente gravou aqui com o Miguel Najib, está lá na internet, né? Uhum. Prestem atenção na preocupação e como esse pessoal tem se empenhado para conseguir denunciar isso e fazer com que a sociedade desperte.
tem havido um despertar aí, eu tô feliz com isso. Tem que ter essa criticidade, né? Em cada teor de uma legislação, uma proposta de lei, alguma coisa assim, você tem que ter muita criticidade, porque tem alguma coisa ali que vai passar despercebido para a maioria, e se não forem pessoas como as que você citou, realmente a massa, a população, não vai nem saber do que se trata, né? Exato. Quando você vê, já está inserido naquele contexto, os filhos já estão, a família já estão se desintegrando ou não, né? Enfim, é uma preocupação muito grande. Edeli, como jornalista, você não tem um certo receio, você é bem contundente no que você diz e afirma. Você não tem receio de assumir essas posições bem definidas e parciais sobre temas polêmicos? Você acha que isso te atrapalha em algum momento a tua profissão ou não? Não atrapalha. E essa questão de missão, realmente, né? Isso tem feito com que pessoas se aproximem, com que pessoas apoiem. Tem lá um nariz torto aqui, outro lá, alguém que olha com uma cara um pouco mais feia. Mas não atrapalha não. Na verdade, tem feito com que eu descubra que tem muita gente aí trabalhando com isso, cuidando disso. Eu tenho encontrado um empresário dia desses da construção civil, me chamou para que eu fizesse uma palestra dentro da empresa dele. E aí a gente começou a conversar a respeito do tema e ele chamou a encarregada lá da semana de acidente de trabalho, falou, quando é que é a nossa semana de acidente de trabalho? E ela disse, olha, daqui 2 meses. Ele falou, eu quero que seja esta semana, organiza tudo para essa semana, porque hoje à noite uma mulher vai apanhar do marido. E eu não quero ser ocupado por isso. Então, faça já, porque a gente já vai fazer essa palestra imediatamente. Gente muito interessada no assunto, gente que tem mudado as suas estruturas e o seu pensamento para cuidar disso. Então, mais soma, né? Muito mais alegrias aí do que tristezas com esse trabalho. Que bom. Edeli, o que o telespectador do Canal 18 pode esperar do seu programa? Olha, eu vou esperar muito também dos telespectadores, porque eu quero muita interação. Eu quero que vocês entrem em contato aqui com a TV, sugerindo, criticando, elogiando, comentando tudo que a gente vai falar aqui a respeito de família, mas também apresentando histórias, né? Nos apontando onde é que estão essas famílias, onde é que estão essas pessoas que estão trabalhando com família, quem é que está fazendo bem aqui na sociedade, porque direto ou indiretamente vai afetar a família, né? Então, quem é que está fazendo bem aí, quem é que está se dedicando, para a gente mostrar essas pessoas, para a gente mostrar essas coisas boas. A TV mostra tanta coisa ruim, né? A gente olha para... Tantas coisas que desconstroem, Exato. Né? Construir alguma coisa também. Por audiência, por um comercial, enfim, a ideia aqui, e a gente percebe que a linha toda da TV tem isso, né? Essa TV tem isso, essa preocupação de mostrar o que é bom, de mostrar o que é legal, o que é possível bons fazer. Exemplos, né? As pessoas que estão fazendo coisas boas, independente do momento de crise ou não, né? Ninguém fica parado. Então, não dá para parar de a pauta é muito coisa. positiva, assim, a gente vai ter uma pauta bastante positiva, de mostrar o que dá certo, de mostrar gente que faz, gente que faz a diferença, que faz com que as coisas aconteçam, e o telespectador ajuda muito com isso, né? Porque nos aponta aí onde é que estão essas pessoas. Tá certo. Edeli, seja muito bem-vindo então, já estou ansiosa para esperar pelo programa, tenho certeza que você que está em casa já deu para mim, ficou com água na boca, na verdade, todos esses assuntos aqui, a gente só terminou. O Edeli vai tratar com maestria, com profissionalismo, com muito amor, né? Já que essa é a missão da vida dele, a gente sente isso nas palavras a cada palavra que ele diz. Muitíssimo obrigado por vir aqui hoje e excelente semana para você. Muito obrigado, boa semana. Então você já sabe, se quiser mandar alguma sugestão, escreva para contato@medicinesaude.tv.br. Até mais, excelente semana!